Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, na carta que Paulo escreve à igreja de Colossos, capítulo de número 1, aos Colossenses. Capítulo de número 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero mais uma vez parabenizar os pais pelo seu dia, agradecer a Deus pela bênção que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui nessa manhã. Amém. Celebrando diante do nosso Pai Celestial, né? Glória a Deus por isso. E também, irmãos, lembrar os irmãos que na semana que vem nós temos o nosso Friends Forever. As nossas programações continuam de costume, mas na semana que vem nós temos o nosso Friends Forever, e nós vamos ter, como diz o irmão Mike, eu não sei se você sabe disso, mas o irmão Mike sempre brinca comigo, ele chama o Friends Forever de Foods Forever, porque a gente sempre tem comida, tá? A gente almoça junto, ele fala, vai ter Foods Forever, pastor? Eu falei, vai, irmão Mike, semana que vem nós vamos ter Foods Forever, pra gente juntos, irmãos, almoçarmos na semana que vem, amém? Então, as nossas irmãs aí, fiquem despreocupadas, viu? Em vez de fazer almoço lá em casa, você vem aqui e ajuda com alguma coisa no almoço junto que a gente vai fazer em nome de Jesus. Amém? Para nós almoçarmos juntos diante do Senhor e trazermos, irmãos, pessoas para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu considero, irmãos, o nosso culto de Friends Forever uma festa espiritual muito importante. Principalmente nós levamos a cabo a seriedade que nós temos de trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus pela primeira vez. Isso é muito importante, porque isso faz parte, irmãos, não da cultura cristã, mas faz parte do coração cristão. O crente quer ver gente sendo salvo. O crente quer ver gente aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então faça isso para nós juntos louvarmos ao Senhor nosso Deus. Amém? Todos juntos? Amém. Carta de Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses, capítulo de número 1. E nós vamos ler alguns versículos e meditar na palavra de Deus a partir do versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de forma digna, de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Versículo 13 e o 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Amém. Glória a Deus. A história da igreja de Colossos, irmãos, era um tanto quanto diferente das outras igrejas que foram plantadas naquela região, né? A começar a cidade. A cidade de Colossos era conhecida, irmãos, pela sua lã negra. Era um lugar muito especial de tecelagem, onde ali se fazia tecidos de lã negra, né? A história vai dizer, a tradição vai dizer que quem começou aquela igreja não foi Paulo, foi Epáfras, que provavelmente recebeu o evangelho do Senhor Jesus Cristo, uma das peregrinações de Paulo ali naquela região. E então, irmão, como um bom crente, falou assim, não vou ficar aqui sozinho desse jeito, eu vou pregar quando eu for nas cidades onde eu for, e começou a pregar em Colossos, e ali ganhou um grupo para o Senhor Jesus. Paulo nunca foi em Colossos, ele nunca chegou aí na cidade de Colossos. Ele escreve essa carta como, de uma maneira assim, olha, como se Epáfras fosse assim, meu amigo, manda uma palavra lá para os irmãos lá de Colossos, né? Eles ouvem tanto falar do irmão e tal, né? E Paulo escreve essa carta, provavelmente, tratando de alguns assuntos ali da igreja e dando para eles uma palavra de fé, de motivação, de exortação, para que eles permanecessem no Senhor. Agora é interessante que Colossos, irmãos, além dessa questão comercial, era uma cidade muito conhecida pelas suas grutas. A cidade de Colossos era uma cidade onde aquela coisa esotérica, né, das pedras, das cachoeiras, né, era muito conhecida. Então era um lugar onde se fazia muita cultos a entidades da natureza, né? Se fazia cultos, é como se fosse, por exemplo, hoje, culto à rainha do mar, culto à rainha das cachoeiras, culto à deusa de algum tipo de, manifestado em algum tipo de flor, de algum tipo de elemento natural.
E aí o evangelho chega ali naquele lugar e Paulo é bem enfático quando ele começa a apresentar a raiz dessas entidades. E ele, em outra carta, simplesmente explica, olha, que quando a raiz daquilo que está sendo manifestado não manifesta Jesus como o Filho de Deus, era para que nós considerássemos a raiz daquele fruto, daquela entidade, alguma coisa que não fizesse bem para nós, fosse maligna. E aqui Paulo começa dizendo, no versículo 1 que nós lemos, que ele ouvindo falar da maneira como eles se manifestaram tão fiéis ao Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que ele faz no seu coração é que eles não paravam de orar por aquele povo. Eu não sei você, irmão, se você sabe disso, mas de vez em quando eu recebo uma ligação de alguém e fala assim, pastor, eu não cesso de orar pela igreja aí de Los Angeles. Pastor, eu não cesso de orar pelos irmãos que estão reunidos aí com o Senhor. Pastor, eu não cesso de apresentar a Deus as dificuldades, as questões que vocês têm aí como igreja do Senhor Jesus Cristo nesse lugar. Isso anima meu coração, porque eu sei, irmãos, que muitas das lutas que nós enfrentamos, nós só estamos de pé por causa da intercessão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguns dias conversava com os nossos irmãos e ele falava assim para mim, pastor, eu já sei que quando a gente é retirado na caixinha de oração durante a semana, eu já sei que a semana vai ser difícil. Porque eu sei sempre quando estão orando, a igreja está orando por nós, o negócio vai pegar. E nós concordamos ali, né? Que é justamente por isso que estão se orando. Porque aquilo precisava de acontecer, a dificuldade vai vir. Já pensou se a gente não estivesse orando? Já pensou se a gente não estivesse intercedendo diante de Deus? Já pensou se nós não estivéssemos apresentando diante do Senhor as nossas necessidades e a nossa causa para a glória do nome de Jesus? Né? Paulo então ele apresentava aquela igreja. É interessante que Colossos também, ele aparece aqui nesse texto, mas não é uma cidade principal naquele contexto das igrejas da época. Quando a gente vai, por exemplo, para as igrejas do Apocalipse, nós vemos as 7 igrejas apresentadas e Colossos não está lá. Colossos até ficava perto de Laodiceia, aquela igreja que foi considerada morna pelo Senhor, mas não está incluída no juízo de Laodiceia. Por diversas vezes a gente fica pensando, irmão, Senhor, será que nós somos relevantes no trabalho que nós fazemos para Deus? Será que nós somos relevantes naquilo que nós estamos manifestando, na nossa maneira de cumprir a nossa chamada pessoal de cristão? E por diversas vezes a realidade é que, irmão, quem gosta de ser irrelevante? Ninguém gosta de ser relevante. Talvez você fique pensando que ser relevante é ser famoso, e aí muita gente não gosta de ser famosa. Eu concordo com isso. Mas ser relevante não é ser famoso. Tem muito famoso e irrelevante. Tem muita gente famosa hoje que não faz diferença nenhuma no mundo. Ser relevante é alguém que causa impacto. Por exemplo, hoje é o dia dos pais. Você como pai, você quer ser relevante na vida do seu filho. Não é verdade? Você como filho, quer ser relevante na vida do seu pai. Coisa mais triste que tem, por exemplo, é um filho que fala assim, meu pai nunca ligou para mim. Eu nunca fui relevante para o meu pai. Eu nunca fui relevante para minha mãe. Né? E o contrário também é verdadeiro, né? Poxa, eu fiz tudo pelo meu filho, eu dei tudo para o meu filho, mas eu percebi depois que tudo que eu fiz não foi relevante para ele. Nós queremos ser relevante. E na nossa caminhada cristã também é especial para nós que nós encontremos se nós somos relevantes ou não. Paulo está dizendo aqui, olha, quando eu ouvi falar de vocês, isso mudou minha maneira como eu interpretava a vida de vocês. Eu não parei de orar por vocês. E ele não parou de orar para que a vida deles pudesse transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, de sabedoria e entendimento espiritual. Paulo entendia que os irmãos de Colossos, eles estavam infiltrados, eles estavam cercados de um contexto que não era fácil, de um contexto que não era simples agir. Irmão, eu não sei como é que anda aí o seu 9 to 5, né? o seu dia a dia, aí, o seu trabalho, aquilo que você faz. Irmão, mas eu vou dizer para você, cada dia que passa a gente precisa de mais de sabedoria espiritual para aquilo que a gente vai fazer. É verdade ou não é? Hoje em dia, irmãos, para muitos dos nossos irmãos, está difícil sair para trabalhar de manhã. Está complicado. A gente fica pensando, ponderando, olha,
Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? A incerteza do trabalho de muitos, não é verdade? Será que essa semana eu vou conseguir completar, vou conseguir concluir aquilo que eu preciso de fazer? Que tipo de coisa que eu vou precisar mudar o meu schedule, o meu dia, o meu momento, para que eu possa cumprir aquilo que eu preciso fazer? Eu tenho, por exemplo, noção de que muitas pessoas ponderam, poxa, hoje de manhã eu não podia estar aqui na igreja, viu? E não é por nada, não é porque não queria estar na igreja, não é porque não queria estar na casa de Deus, é porque tem alguma coisa premente, apertando. Alguma coisa grande, sabe, sofrendo, um trabalho que precisa de fazer para cumprir a etapa da semana, uma questão, às vezes de saúde, ou então financeira, que fica pressionando para que você não venha. Bom, eu vou dizer para você, tem alguém orando, para que as suas decisões e o conhecimento daquilo que passa na sua cabeça, você encontre sabedoria de Deus para tomar. Glória a Deus. Para que você tenha sabedoria no Senhor para cumprir aquilo que você precisa cumprir e ser bem sucedido naquilo que você precisa ser bem sucedido para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, nós estamos orando. E para que orava isso? Versículo 10. Porque que a gente quer é que vocês possam viver de modo digno no Senhor, para que isso agrade a Deus de maneira completa. Olha a vontade de Paulo. Paulo fala assim, olha, eu não quero que vocês fiquem presos aí na agenda do pastor Epáfras, que está aí com vocês. Eu não quero que vocês fiquem presos aí numa agenda religiosa, de qualquer tipo de instituição que vocês estejam participando. Eu não quero que vocês estejam aí presos a um tipo de pressão ou religiosidade que imprimiram sobre vocês. Não! Eu quero que vocês vivem de maneira que a integridade da sua vida agrade ao Deus que chamou você para viver para ela. Eu quero que vocês vivam a sua vida de uma maneira que a sua vida traga felicidade ao coração de Deus, né? Apesar de que a gente aprender na teologia plena, de que não tem nada que a gente possa fazer para deixar Deus menos triste ou mais feliz com alguma coisa, nós aprendemos pela palavra de Deus que o relacionamento de Deus conosco tem agrado e desagrado da parte dele quanto a nós. E aqui Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês vivem uma vida de maneira íntegra, trazendo agrado a Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu não quero que vocês conheçam Deus pela metade. Eu não quero que vocês conheçam Deus simplesmente no domingo quando vocês vêm na igreja, ou no culto de quarta-feira quando vocês estão aqui. By the way, culto de quarta-feira, 7h30 da noite, está uma bênção, plim plim, propaganda aí para você agora. Eu quero que vocês tenham um conhecimento pleno de Deus, sabe? Uma das coisas que os nossos professores sempre pegavam no pé, principalmente o Dr. Oscar Garcia Johnson, com quem eu batia a boca quase toda a aula de teologia. Toda aula que ele dava, a gente arrumou um problema que a gente discutia, né? Um dos melhores professores que eu tive, amém? Aquele professor que fica te testando, fica te treinando. 90% das coisas que eu aprendi com ele, eu nunca vou pregar aqui na igreja que eu não concordo, mas eu aprendi. E o Dr. Oscar Garcia Johnson falava uma coisa, das 10% que eu concordei, que quantos de nós fazem uma caricatura de Deus? Quantos de nós tem Deus por caricatura? Não é o Deus da Bíblia, é um Deus que ele inventa, ele molda Deus, né? Aí você fala assim para ele, olha, a palavra de Deus fala assim, ó, que aquele que crê no Senhor será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Para mim Deus salva todo mundo, mas foi Jesus, Deus encarnado que falou isso aqui. Ah, mas eu não acredito. Mas não é a questão de se acreditar ou não, foi ele que disse. A gente monta caricatura de Deus. A gente monta um Deus que se agrada a nós. A gente esquece que Deus é uma pessoa. E Deus é uma pessoa, e como pessoa que Deus é, Deus tem vontade, Deus tem personalidade, e Deus manifesta a sua vontade e a sua personalidade na palavra que Ele nos deu. Paulo fala assim, eu não quero que vocês estejam misturados no conhecimento que vocês tinham antes, a respeito do que significa a divindade, com aquilo que vocês estão vivendo agora. Eu quero que vocês vivam de maneira plena no conhecimento de Deus. Diga-me amém, por favor. Amém. Glória a Deus. E esse conhecimento pleno, ele vai dizer aqui no versículo 11,
que por causa desse conhecimento pleno, eles seriam fortalecidos com todo o poder. A palavra para todo ou para tudo, no grego, é a palavra pan. Por isso pandemia, né? É uma demia, uma edemia geral, tudo, agrega tudo, pandemia, né? Por isso que pan-americano, né? É uma competição que não vê só a América do Sul ou a América do Norte, a América toda. Então, pan-americano. Tudo que tem o pan na frente significa tudo. E eu fico muito feliz que a palavra pan no grego, que significa tudo, ela significa tudo. Tudo mesmo. Não uma parte. Ele falou assim, que o conhecimento de Deus traria para nós uma manifestação em todo o poder de Deus. Glória a Deus. Eu vou repetir para você. Em todo o poder de Deus. Deus quer usar a sua vida com poder. Glória a Deus. Ei, Deus quer usar você com poder. Deus quer dar poder para você. Mas sabe aquelas coisas que você vê às vezes na Marvel acontecer e tal, aquelas coisas que você acha um absurdo, né? Às vezes até o 007 fazer, e você fala, uau, como é que uma pessoa pode fazer essas coisas extraordinárias, né? Aquilo ali é uma caricatura do que o homem anseia. O homem quer poder voar. Os grandes heróis que surgiram na mitologia, em diversos lugares, eles surgiram para que o homem suprisse a sua necessidade de ver essa humanidade restaurada na sua capacidade máxima. Pois então, eu não estou falando na questão de voar, não estou falando na questão simplesmente de ter uma força para levantar, mas no poder espiritual de Deus, Deus quer manifestar tudo isso na nossa vida. Deixa eu contar um testemunho para você entender mais ou menos isso aí. Quando a igreja chegou na Colômbia, o pastor José Satiro, ele ganhou um terreno para construir a igreja, né? O senhor fez isso lá, o senhor pode fazer isso aqui também, Jesus. Amém. Ele ganhou um terreno para construir uma igreja, ok? E ele convidou todos os irmãos da igreja, todos os homens da igreja, para fazer a terraplanagem. Eles não tinham dinheiro nem para construir, já tinham ganhado o terreno, agora tem que fazer alguma coisa. Então juntou os irmãos para fazer a terraplanagem. Aí foram lá os irmãos com enxada e com pá, pensa num terreno grande, irmão, para fazer o primeiro prédio da igreja na Colômbia. E aí chegaram os irmãos com pá, com enxada, e chegou um irmão novo convertido, tinha acabado de chegar na igreja, e chegou o pastor e falou, pastor, vamos fazer esta terraplanagem aqui com nosotros apenas, sem as máquinas, pastor? Aí o pastor falou, sim, meu amigo, sem as máquinas, vamos lá, vamos começar a cavar e tal com o pai. Ele falou, não, pastor, não faça isso não. Meu amigo, não faça isso comigo não, meu amigo. Não, pastor, a palavra de Deus diz que se nós tivermos fé como o tamanho de um grão de mostarda, você diria a esse monte, passa daqui para lá, e ele faria isso. Então, segundo a palavra de Deus, eu estou dizendo para esse monte sair daqui agora, e eu vou só sentar e aguardar acontecer. Pastor José Satiro riu. Amém, meu amigo, tá bom. Deixa o irmão lá, deixa a fé do irmão. Vamos lá, continuaram e começaram a acabar. Passou 15 minutos. Passou um trator na frente, aquelas retroescavadeiras na frente do terreno. Passou. Aquele motor MWM dando reduzida, né? Na frente do negócio. Já eles escutam a máquina parando e a máquina dando ré. O rapaz da máquina desce e fala, quem que é o responsável aqui pela obra? Aí, pastor, sou eu. Aí falou assim, meu amigo, vocês vão fazer a terraplanagem desse terreno aqui, desse barranco enorme, com pá e com enxada? Sim, senhor, vamos. Não, senhor, pode tirar todo mundo da frente. Eu estou tirando terra aqui de um terreno aqui atrás, pode deixar que eu vou trazer aqui, vou fazer a terraplanagem eu sozinho aqui com a máquina. É esse poder que Deus quer que nós tenhamos na nossa vida. É essa manifestação espiritual. Não é que vai descer um cara da Marvel e vai falar, não é isso aí não. É que a nossa vida vai manifestar a vontade de Deus na terra. Olha, Paulo disse assim, quando eu penso em vocês, eu penso em um lugar que Deus está trabalhando no coração, e da maneira que Deus está trabalhando no coração de vocês, vocês vão começar a ver o poder de Deus manifestado no meio de vocês. Deus vai fazer isso aí, Deus vai fazer isso na casa de vocês, no meio da igreja onde vocês estão, sendo instruídos para a glória do nome de Jesus. Segundo a força da sua glória e toda perseverança e longanimidade. Ele fala assim, e esse poder que vai manifestar,
Ele não vai manifestar sem testar a paciência de vocês, viu? E aqui ele fala perseverança e longanimidade. Longanimidade é uma paciência alongada. Perseverança é a continuidade da mesma coisa. As duas juntas formam a paciência. Porque ser paciente não é simplesmente ficar lá olhando para o relógio. Não, estou aqui paciente. Paciente é estar ativamente esperando pelo que vai acontecer. Então paciência é continuar trabalhando do mesmo jeito, como se o prêmio daquilo que você está trabalhando já tivesse chego, mas ainda não veio. É continuar fazendo as coisas como se você tivesse certeza do final, sem estar vendo o final ainda. Isso chama-se paciência. Paciência é continuar falando assim: olha, Deus vai fazer. Olha, eu estou aqui orando por isso. Olha, eu estou pedindo a Deus por isso. E aí eu lembro de outro testemunho para você. Uma mãe lá no Rio de Janeiro, eu ouvi, acho que essa mãe contar o testemunho, né? Ela tinha um relacionamento péssimo com um filho jovem dela. Mas era difícil o relacionamento. Esse rapaz chegava todo dia em casa bêbado, mas não era só final de semana, era todo dia. Todo dia esse rapaz chegava trocando as pernas e tal, e ela ficava dando na cabeça dele. Um dia ela chegou na igreja e um pastor aconselhou ela, falou assim: minha irmã, a irmã precisa ter paciência. Como assim, pastor? Pelo amor de Deus. Em vez da senhora ficar na cabeça dele, a hora que ele chegar, começa a abençoar ele. Começa a falar para ele aquilo que a senhora está vendo Deus fazer na vida dele. Começa, como dizem agora os modernos neopentecostais, começa a profetizar na vida dele, né? Nessa época, começa a declarar na vida dele aquilo que a irmã ia esperar que vai acontecer. Essa é a voz neopentecostal. Mas o que ela fazia simplesmente era abençoar o seu filho. Começa a abençoar ele. E aí a próxima vez que o rapaz chegou bêbado, ela orou a Deus, pediu força ao Senhor. A próxima vez que o rapaz chegou bêbado em casa, era 3 horas da manhã, ela levantou. Eis aí, glória a Deus, chegou o pastor. Oh, aleluia, glória a Jesus, chegou o pastor. Glória a Deus, pastor, o senhor quer um café, pastor? O senhor quer um café, pastor? Uma mulher doida, disse que o filho chegava no café. Essa mulher ficou doida agora, essa mulher doidou de vez. Meu filho, você quer um café? Porque aqui em casa, pastor, tem café e pão. O que você quer, meu filho? Ah, mãe, dá um café. Foi lá, preparou um café na mesa, tome um pão. Agora vai descansar, pastor, que amanhã é um dia longo de trabalho. Semana seguinte, vez após vez e tal, toda vez que o filho chegava, chegou o pastor, glória a Deus, ele começou a ficar constrangido com aquilo e tal. Um dia ele falou assim: mãe, eu vou para a igreja com a senhora hoje. Foi para a igreja, Jesus salvou o rapaz, hoje adivinha, ele é um pastor, para a glória do nome de Jesus. Paciência e longanimidade, perseverança e longanimidade. E sabe com que? Ponto e vírgula está aí, com alegria. A gente às vezes não desfruta, irmãos, da alegria de esperar no Senhor, da alegria de esperar Deus fazer as coisas, de estar pensando naquilo que Deus vai fazer e já ficar feliz. Eu não sei quantas vezes, pastor Marcos Sérgio, irmão Bruno, eu já fiquei feliz no dia da assinatura da compra do prédio aqui. Eu já não sei quantas vezes eu celebrei com Deus, falei assim: glória a Deus, nós vamos assinar e vai ser legal, vai ser uma bênção, né? Que nem às vezes as crianças, quando você fala para eles: ó, daqui 1 mês e meio nós vamos para a Flórida. Nós vamos para a Flórida daqui 1 mês e meio. Mas não é daqui 1 mês e meio. Sim, mas eu já estou sentindo agora quando eu chegar lá, e nós vamos visitar o amiguinho, e nós vamos na igreja lá, e eu vou ver o fulano, e eu vou ver ciclano, e já começa a planejar o que vai fazer daqui 1 mês e meio. Eu não tinha nem comprado passagem ainda. Mas às vezes a gente falha, irmãos, em não celebrar já de antecipação, com alegria, simplesmente por estar esperando a bênção, porque tem certeza que Deus vai mandar, porque tem certeza que Deus vai fazer, porque tem certeza que Deus vai guardar. Comece a celebrar hoje. Essa é a expectativa daqueles que estão orando por nós, é que enquanto eles oram por nós, a gente está aqui feliz, alegre, servindo ao Senhor, esperando a bênção de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele começa a terminar, e eu também, versículo de número 12: dando graças ao Pai. Olha, toda essa alegria que vocês têm, tem um lugar para agradecer: o vosso Pai, o vosso Pai Celestial. Agora é interessante, eu estava estudando essa manhã antes de vir para cá, porque a gente vai começando a preparar e vai pensando nos detalhes e vai analisando. Você sabia que essa maneira como a Bíblia e o Novo Testamento principalmente apresenta a Deus como Pai, ela é nova?
A maioria das religiões sempre apresentou essa divindade ou as entidades que se tomam para si criação, como a primeira, por exemplo, dos sumérios, as outras que apareceram, por exemplo, no meio dos egípcios. Todas elas tomam para si essa geração humana. Então elas tomam, por exemplo, assim, como pai dos humanos, mas assim, eu fiz vocês. Eu fiz vocês. Ok? A primeira divindade que demonstra isso como uma paternidade diferente é o nosso Pai Celestial. Quando Deus chama a si mesmo de Pai de Israel e fala assim, olha, eles vão ser meu povo e eu vou ser o pai deles, eu vou ser o Deus deles, eles vão ser meus filhos e eu vou ser o pai deles. É o primeiro que traz essa ideia, a palavra de Deus, que traz essa ideia de que Deus não queria se brigar, meu irmão, não queria simplesmente ser um pai que simplesmente fez, ele não queria ser um genitor, ele queria ser um participante. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus fala assim, olha, quando vocês orarem para o vosso Pai que está no céu, quando vocês falarem com o nosso Pai, olha, quando ele fala com Maria, ele fala assim, Maria, não me agarra agora porque eu vou para o meu Pai, vosso Pai. Quando ele ensina a orar, ele fala assim, Pai nosso que estais no céu. Agora não é uma questão simplesmente de genitor, de simplesmente prover alguma coisa. Agora Deus nos chamou para um relacionamento de alguém que nos ama de verdade, que quer estar próximo de nós de verdade, que quer cuidar da nossa vida de verdade. Um pai que vê futuro para nós. Quando nós observamos isso, por exemplo, na parábola do jovem, do filho pródigo, né? Que eu considero que aquela parábola devia chamar-se a parábola do pai do filho pródigo, não do filho pródigo. Porque o grande personagem daquela parábola é o pai. Que o pai, daquela época, por exemplo, quando um filho simplesmente pedia herança e ia embora, o pai falou assim, você para mim, pai, é como um morto. Eu vou pegar a parte da minha herança e vou embora. E vou seguir minha vida. Mas a palavra de Deus fala que o pai esperava o filho na porta da cidade. Agora você sabe por que isso? Porque se o jovem tivesse chegado na porta da cidade sem o pai estar lá, ele teria sido julgado na porta da cidade. Mas então o pai sai na frente e não deixa o filho chegar de volta em casa sem ter restaurado o relacionamento. Troca a roupa dele falando, não, ele ainda é meu filho aqui, não vem, ninguém vai mexer com ele não. Aleluia. Ninguém vai mexer com ele, ninguém vai botar a mão nesse menino aqui que ele é meu filho. O nosso pai que nos restaura, que nos ama, que nos abraça. Dando graça ao vosso pai. Ele continua dizendo, né? Por quê? Que nos fez idôneos. E aqui, irmão, eu só posso falar do espelho, né? Você sabe da sua idoneidade, até onde ela alcança. Você pode falar assim, pastor, eu sou uma pessoa idônea nos negócios, no trabalho, não é? Mas aí lá dentro da alma, você já matou alguém? Você já mentiu com alguém? O máximo da idoneidade, mas aí ninguém é perfeito. Bom, se a referência é a humanidade, realmente está todo mundo ruim. Mas a referência nossa não é a humanidade, a referência nossa é o Senhor. Amém. Você consegue ser idôneo como Deus? A resposta para mim mesmo, eu não consigo. Mas aqui tem um Pai Celestial que me fez idôneo. Que pagou a conta por mim. Aleluia. Que mudou a minha história. Glória a Jesus. E eu me lembro mais um testemunho para começar a terminar. Pela segunda vez. Eu lembro que eu termino 3 vezes, né? Foi a segunda vez que eu estou começando a terminar. Durante a Revolução Cubana, teve um sargento lá que ficou segurando o Fidel Castro, né? O sargento Garcia. E o sargento Garcia estava quase para perder a guerra e estava fugindo do pessoal lá do Fidel Castro, etc. E fizeram lá um acampamento já quase fora da ilha, quase sendo expulso da ilha. E nesse acampamento que ele fez, ele colocou regras estritas por causa da comida. Porque a comida ela era muito escassa, então ele deixou o paiol das armas junto com a comida e alguém começou a roubar a comida. E para que ele chamasse a atenção das pessoas, ele falou assim, olha, quem roubar comida, a pena para quem roubar comida vai ser uma sessão de chicotadas de 40 chicotadas. E aí a comida parou de sumir por um tempo. Só que uma semana depois começou a subir umas latas de novo, de feijão,
de milho verde. E aí começaram a fazer a investigação. E descobriram que quem estava roubando as latas era a mãe do sargento Garcia. Era a mãe dele. Uma senhora já de quase 70 anos de idade. E aí ele falou assim, muito bem, foi minha mãe que roubou, tá bom, tá certo. Monta o tribunal, fez o tribunal, fez toda a sessão de juízo e condenou a mãe dele a 40 chicotadas. Imediatamente depois da sessão, ele levou lá para fora a mãe e todo mundo que estava lá e falou assim, pode preparar o carrasco aí. O carrasco foi lá, preparou o chicote, trouxe a mãe dele até o lugar, posicionou a mãe dele, e então ele se virou de costas, de frente para a mãe dele, tirou a camisa e falou assim, eu vou tomar a condenação da minha mãe. A minha mãe está feita idônea através da minha substituição no lugar dela. O nosso Pai Celestial nos fez idôneos. Glória a Jesus. Ele tomou para si a culpa que era nossa, para a glória do seu próprio nome. É por isso que a gente está aqui hoje, né? E para isso, ele não só simplesmente fez isso, mas agora ele nos transformou em santos, em pessoas sem pecado. Sabe o que é uma pessoa santa? Né? Você já disse isso de alguém, né? Aquela pessoa é um santo, né? Você disse isso brincando, querendo dizer o contrário, mas você já falou, aquela pessoa é um santo, é uma pessoa santa, é uma pessoa sem erro. Jesus fez isso por nós, nosso Pai Celestial fez isso por nós. Versículo 13 e 14, Clarinha, me ajuda. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando o nosso Pai Celestial fez isso, quando Ele fez essa mudança da nossa natureza, Ele fez um transporte da nossa vida. A nossa vida, a minha e a sua, irmãos, era uma vida escura. Era uma vida sem graça e uma vida sem esperança. Mas o nosso Pai Celestial, Ele transportou a nossa vida. Ele falou assim, vocês não vão ficar aqui não. Vocês não vão ficar sem esperança. Vocês não vão ficar sem saída. Vocês não vão ficar sem futuro. Eu vou tirar vocês desse reino onde as trevas imperam, onde as dúvidas imperam, onde a maldade impera, onde o fracasso impera, onde a falta de esperança, a falta de alegria impera, e eu vou transportar para vocês para um reino que é firmado, que é alicerçado no amor. Aqui o que vale é a unidade que vocês têm em mim. Aqui o que vale é a esperança e a expectativa de alegria que vocês têm em mim. Deus fez isso por nós. Ele nos transportou. E por último, por causa disso, por causa desse Filho, nós temos a redenção e a remissão. Nós não simplesmente fomos pagos o pecado, mas o pecado agora foi retirado de nós. Não simplesmente agora a dívida que nós tínhamos foi paga, mas agora Ele nos deu uma esperança de viver sem pecado. Vou te dar um exemplo para você. Jesus não simplesmente chegou na quitanda que a gente devia e pagou a conta. Olha, está aqui a conta paga daquilo que ele devia. Não. Ele falou assim, você não vai comprar mais nessa quitanda, você vai agora num outro lugar que já está tudo pago para você. Aleluia. Não só Ele pagou a nossa dívida, mas Ele mudou o lugar onde a gente comprava as coisas. Não só Ele pagou por aquilo que a gente tinha para trás, mas como Ele mudou o nosso futuro, da onde a gente vai comprar. É por isso que Isaías fala assim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, pão, leite e mel para vocês. Vem aqui desfrutar agora de um lugar onde aquilo que você recebe é de um manancial sem limite. É de um lugar onde a esperança não cessa, o amor não cessa, a alegria não cessa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos chamou para isso. E a maior lembrança de que Deus nos chamou para isso é essa mesa preparada hoje que nós vamos participar. Essa mesa, ela lembra, irmãos, de que isso que nós temos aqui, escrito nas páginas desse livro,
ela realmente pode ser garantida pela memória que nós fazemos, que Jesus de verdade cumpriu aquilo que havia de necessidade para que nós pudéssemos ter, para a glória do nome de Jesus. Nós vamos orar, irmãos, e vamos passar para a parte da Santa Ceia, mas eu não podia terminar hoje, nessa manhã, de fazer um convite. E o convite que eu tenho para você nessa manhã não é simplesmente para que você quer receber Jesus, mas o Senhor falou muito forte ao meu coração quando nós lembrávamos hoje que hoje é dia dos pais. E eu conheci pessoas durante a minha vida, da minha própria família, que teve muita dificuldade com essa história de pai. Quando você fala que Deus é pai, a pessoa fala assim: puxa, deu ruim então, né? Porque se pai que Deus é como pai lá de casa, complicou. Mas Jesus, quando traz essa figura de pai para nós, o pai que ele demonstra é um pai que, em primeiro lugar, está pronto para participar. Em segundo lugar, está pronto para ajudar. Em quarto lugar, em terceiro lugar, está pronto para perdoar. Deus é um pai bom. Deus é um pai de verdade. É um pai que quer bem. É um pai que ama. É um pai que cuida. É um pai que, para que os outros filhos estivessem salvos, fez um acordo com o filho mais velho: olha, eu vou entregar você, mas através de eu entregar você, nós vamos ganhar uma família bem maior. Nós vamos aumentar a nossa família. Nós vamos aqui multiplicar a nossa família. É um pai de amor. É um pai que cuida. É um pai que percebe os mínimos detalhes. Talvez essa manhã você precise receber Deus como seu pai. Começar a chamar ele e falar assim: meu pai, o Senhor é meu pai mesmo. Porque o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me restaurou, e o Senhor me levantou, e o Senhor me cobriu de amor. E o Senhor me fez sonhar de novo com coisas que eu jamais podia sonhar. Se você é pai ou conhece pai, você sabe que o maior carinho que nós temos é por ver os nossos filhos prosperados, abençoados por Deus, não é? Muitos pais estão aqui pensando agora o que ele já fez para que o seu filho tivesse saúde. Às vezes que ele correu, às vezes de madrugada, quando a criança ainda era pequena, né? No emergency room, porque a saúde da criança estava em situação precária. Ou então às vezes, por exemplo, que ele deixou de comprar uma coisa que era um sonho para ele, para que o filho tivesse alguma coisa que era um sonho para o filho. O nosso Pai Celestial sonhou lá na glória também. Ele sonhou um dia em reunir todos nós diante dele, e ele pagou um preço alto para isso, para que ele pudesse fazer isso. E nós estamos aqui hoje podendo desfrutar da boa paternidade de Deus. A outra oração que eu quero fazer nessa manhã é se você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que significa isso? Significa hoje que você percebeu que a palavra de Deus é muito mais profunda e muito mais satisfatória do que qualquer outra coisa que você possa ter ouvido. Às vezes a gente vê a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como um livro de regras e um livro de fé. Uma fé repleta de regras. Mas hoje, nessa manhã, através dessa palavra, a gente percebe que a palavra de Deus, ela manifesta um relacionamento. Um relacionamento de pessoas que se amam porque Deus amou elas. De pessoas que querem o bem umas das outras porque elas foram completamente constrangidas o tanto que Deus quer o bem delas. E talvez seja essa a sua manhã hoje, de receber Jesus como seu Salvador e começar a caminhar num novo relacionamento com Deus. Eu não estou chamando você para mudar de religião. Eu estou chamando você para conhecer Jesus e começar a andar com Ele de verdade. Eu estou chamando você para fazer parte da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Isso é uma consequência. Eu estou chamando você para de verdade aprender a andar com Deus e ter Ele como um amigo íntimo da sua alma, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Se você recebeu essa palavra hoje e quer fazer um novo pacto com o seu Pai, eu quero te chamar aqui à frente. Mas se você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero que você levante uma das suas mãos e eu quero orar por você aqui também na frente, em nome de Jesus. Amém? Se Deus falou com você, eu quero orar por você. Vamos louvar a Deus. Tu és soberano? Tu és soberano sobre a terra,
sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Antes de orar, deixa eu contar esse testemunho para você. Eu não vou poder fazer isso se eu não fizer isso aqui. É para você que está debatendo se você quer fazer um novo pacto com seu pai ou não. Eu vivi muitos problemas na minha família. Quando eu cheguei aqui no ano de 2006, nos Estados Unidos da América, eu lembro que naquele mesmo ano, no final daquele ano, eu estava andando num dos shoppings mais luxuosos dos Estados Unidos, na cidade de Boca Raton. E eu vi um Rolls Royce lá no Town Center. Estava ali bem no meio, eles estacionavam aqueles carros importados. Vocês conhecem. E eu olhei aqueles carros bonitos e falei assim: Willzão, chegou na América, hein, meu amigo? Parabéns. Que legal. Agora eu queria ver a cara daqueles seus familiares que disseram isso e aquilo de você e tal. E o Espírito Santo de Deus me incomodou. E falou assim: por que você está falando isso? O que essas pessoas devem para você? Quanto elas pagaram para que você viesse aqui? Eu falei: nada, Senhor. Você está devendo alguma coisa para eles? Eu falei: não. E aí o Espírito de Deus me disse assim: tudo que eles tinham, eles te deram. Aí eu falei: mas Deus, eu só lembro de ter recebido coisa ruim. Eu, pois é, tudo que eles tinham, eles te deram. Como é que você cobra uma pessoa por uma coisa que ela não tinha? Como é que você vai cobrar esse respeito daquela pessoa se ela não tinha para dar para você? Ela não tinha nem por ela. Como é que você vai cobrar esse amor que você queria ter recebido se a pessoa não tinha para te dar, meu amigo? Mas tudo que eles tinham, eles te deram. A pergunta aqui agora para o seu coração não é aquilo que você recebeu, é: o que você tem para dar? O que você tem para dar? Então meu segredinho para você, meu amigo: perdoa e vive a sua vida. Perdoa e anda para frente. Tem um jeito de você hoje desfrutar do seu Pai Celestial de uma maneira muito melhor. É se hoje, assim como você foi perdoado pelo seu Pai, perdoar aqueles que te fizeram mal. Talvez essa manhã seja um pai que você tenha que perdoar. Um pai que não aprendeu a ser pai, mas tudo que ele tinha, ele te deu. Mas só foi coisa ruim, é o que ele tinha. Perdoa e segue em frente. Hoje pode ser um dia que, se você tomar isso na sua vida e você fizer esse pacto novo com Deus, pode mudar a sua história para frente e para sempre. Uma decisão sua de perdoar e de viver um compromisso novo com o seu Pai Celestial pode mudar a sua história para sempre. Eu quero orar por você. E apesar dessa glória que tem, se Deus falou com você, vem à frente. Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Pai, na tua presença que eu quero te agradecer, Senhor, pela bondade do teu coração, Senhor, Pai, de estarmos diante de ti, Senhor, nessa manhã, te agradecendo, porque o Senhor é um Pai bom, Senhor. É verdade. Ai, glória a Deus, Senhor. O Senhor não lança, Senhor, Pai, o rosto daquilo que o Senhor faz. O Senhor não nos obriga, Senhor, Pai, a sermos agradecidos, ó Senhor, Pai, mas nessa manhã recebe a gratidão sincera de nós, ó Senhor. Recebe, Senhor, Pai, a honra, a glória, o louvor, Senhor. Recebe, Senhor, as declarações de glória a Deus, de aleluia, Senhor, de santo seja o teu nome, Senhor, através de nós. E que a nossa vida, Senhor, Pai, possa de verdade, Senhor, caminhar na conduta que vem da tua parte. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém.